O Josias escreveu a respeito disso, né? Eu lembro bem, Josias, da entrevista que fizemos aqui no nosso All News, o dia que o relator foi escolhido. E ele, no dia, ele mesmo deixou claro aqui que ele votaria, se ele fosse votar, né? Que ele votaria contra a cassação. Aliás, vamos ouvir ontem a declaração dele lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir do relator. Que nesse momento não é possível aferir a quantidade de faltas efetuadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Isso deve ser feito pela mesa diretora, no momento certo, a partir de se analisar a eventual ausência a mais de 1/3 das sessões deliberativas ordinárias. E aí, Josias, o que acontece na Câmara dos Deputados, exatamente no Conselho de Ética? Está acontecendo uma ação entre amigos, Fabiola. Nós falamos aqui quando foi escolhido esse delegado Marcelo Freitas, o relator, é um amigo do Eduardo Bolsonaro, já declarou isso em público, né? Então, é um jogo de cartas marcadas. E o objetivo o Bolsonaro vai perder o mandato, mas o que se deseja é que ele perca o mandato por excesso de faltas, porque aí ele se mantém elegível. Se ele fosse cassado por falta de decoro, com aprovação no plenário, ele perderia, ele se tornaria inelegível. Ele vai ficar inelegível do mesmo jeito, porque vai ser condenado no Supremo Tribunal Federal por coação, em função das sanções que ele cavou nos Estados Unidos contra o Brasil, né? Agora, tudo muito constrangedor, né? Já se sabia, embora seja lamentável, que o brasileiro é incapaz de enxergar a ética na política. Agora, quando arquiva o pedido de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, o Conselho de Ética da Câmara se revela incapaz de demonstrar a ética, né? Aí, a pretexto de guerrear pela impunidade do pai, um golpista já condenado, o filho foi para os Estados Unidos e violou até a ética dos canhões. Ele atirou contra a própria terra, contra a própria pátria, fez um estrago e não atingiu o alvo, porque o Bolsonaro está aí, condenado, né? Qualquer garçom, Fabíola, que cospe no prato que vai servir a um cliente no restaurante, sabe que viola a ética. Mas o Conselho de Ética da Câmara decidiu, por 11 votos a 7, que o bombardeio do Eduardo Bolsonaro não feriu nem o decoro, que dirá a pátria. Então, eu me lembrei de um caso que aconteceu no final dos anos 40, de um deputado, chamava-se Barreto Pinto. Ele foi cassado por falta de decoro parlamentar, depois de se deixar fotografar de cuecas. E o decoro, naquele tempo, pedia calças. Hoje, para salvar um traidor da pátria, essa facção legislativa do bolsonarismo, junto com o Centrão, essas pessoas, esses parlamentares, se exibem na frente das crianças com o pior tipo de nudez, que é uma nudez que ninguém pediu para ver. Então, a Câmara precisa mesmo, Fabiola, eu cheguei a essa conclusão, a Câmara precisa urgentemente de um conselho de falta de ética. Ele não sabe o que é ética. E é muito constrangedor assistir ao espetáculo, embora saibamos todos que estamos diante, já sabíamos que aconteceria isso. É um jogo de cartas marcadas, uma ação entre amigos. É tudo muito constrangedor, né? Deplorável mesmo. E a Câmara se joga no precipício junto com o Eduardo Bolsonaro.